Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre liberdade, né? Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser dono do seu nariz. Não é errado, né? Claro, a gente trabalha muitas vezes para isso, né? Para aposentar, para ter liberdade, para passear, né? Até digo mais, as pessoas costumam dizer sobre o livre-arbítrio, né? Aí já é outra liberdade, né? Que as pessoas costumam muito dizer que Deus deu livre-arbítrio para cada um e ela tem o poder de decisão. Agora, será que ela tem o poder de decisão sobre o bem e sobre o mal? Aí vai entrar, a gente vai começar a falar dentro da Bíblia sobre isso. Vamos ler Gênesis 2:17, só para a gente lembrar sobre Adão, né? Adão, ele teve poder de decisão, né? Deus deu, aí entra o livre-arbítrio, né? O poder de escolher, né? Ser guiado por Deus ou não. Ele vai decidir contrário o que Deus fala para ele, né? Então, ele decidiu, né? Ele escolheu comer e morrer. Sobre o fruto do bem e do mal. Então assim, eu não tô lendo não, aí depois eu até falei que a gente vai ler, mas eu não vou ler porque vai tomar tempo, porque é o início da pregação, eu já fico preocupada, porque eu não quero passar muito do meu tempo, que seria 50 minutos, no máximo 1 hora, que eu já acho muito. Então, como eu falei aqui, né, Adão, ele teve que escolher comer da árvore do bem e do mal. O que isso? Você ter o livre-arbítrio de decidir se você quer morrer ou viver, né? E lá em Juízes 10:14 fala, né? Que Deus fala assim, ó, clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Quando Deus fala isso pro povo, ele tá falando que existe o quê? Né? 2 senhores, vamos entender que na verdade é um senhor só, né? Que é Deus dos deuses. O que quer dizer Deus dos deuses? Que Deus, ele é o soberano. Ele criou todas as coisas. Então, até o que se chama de Deus, com letra minúscula na Bíblia, não é Deus nada. Não é Deus coisa nenhuma. Mas ele pode te oferecer, te fazer uma proposta indecorosa, contrária à vontade do soberano Deus, para que você caia na tentação. Aí vamos entender, você tem esse livre-arbítrio. Aí entra essa palavra que nem é bíblica, nem tem na Bíblia livre-arbítrio, tá? Nós criamos isso para falar que nós somos donos, né, das nossas decisões. Isso até acontece muito aqui, né? Eu faço convite, eu entro no privado de uma pessoa, né? Deus me deu essa estratégia para ganhar alma. E o que acontece? Eu faço, é engraçado porque eu uso muito essa palavra livre-arbítrio, porque quando a pessoa fala assim, não tem interesse não. Aí eu falo, tudo bem, vou retirar então você. Aí a pessoa, eu falo assim, você tem um livre-arbítrio, né, de escolher, querer receber as pregações no seu privado, ou depois você vai lá, né, no YouTube, leilalima.com, e escolhe ouvir lá. Mas eu sei que a pessoa nunca vai lá e nunca vai ter interesse de ouvir. Então, o que eu faço? Eu fico marcando ali aquela pessoa, né? Toda semana, né? 1000 pessoas ali que eu tenho, eu entrego particular para cada um, porque o meu interesse é que ela ouça essa pregação, né? Não é da pessoa se inscrever no canal, nada disso, porque ela pode até se inscrever e me agradar, mas se ela não ouvir, também não vai adiantar, entendeu? Então, meu interesse é marcar ali, de 5 em 5 pessoas, eu envio toda semana essa pregação para 1000 pessoas, né? Mas quem ouve mesmo, é gato pingado, é pouquíssima, né? Mas quando essa pessoa aceita ficar no WhatsApp, mesmo que ela não ouça a pregação, o que acontece? Ela vai receber 5 orações por dia aqui, pela vida dela, né? Então, quando ela tá no caderninho de oração e eu apresento essa pessoa aqui 5 vezes por dia, o que acontece? Eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai operar, que Deus vai estreitar lá e vai fazer com que ela sinta sede da palavra de Deus, necessidade de ouvir. Então, isso é que me interessa. Mas eu acho interessante que a pessoa fala, que eu costumo usar muito essa palavra, tudo bem, você tem o livre-arbítrio, mas a hora que você quiser retornar, você retorna. Enfim, eu falo pra vocês
que engraçado, lá em Romanos, capítulo 2, né, do 6 ao 11, eu vou ler, fala assim, ó, que eu já até rascunhei aqui, eu já até escrevi esses versículos aqui no caderno, fala assim, ó: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, olha só o que Deus está falando. Deus, ele vai retribuir conforme o que você está fazendo, conforme a sua escolha. Ele fala que vai retribuir a cada um conforme o que? O procedimento. Né? Ele dará vida eterna aos que, olha só, persistindo, porque quando fala persistir, né, é você entrar pela porta estreita, você continuar naquele caminho ali, né, naquela persistência de continuar servindo ao Senhor, porque você vai ter sempre uma tentação, um desvio, sempre vai estar oferecendo um atalho para você sair desse caminho. Por isso, quando Deus fala, ó, persiste em fazer o bem, buscando o quê? Glória, olha só, honra e imortalidade, que essa é a principal. Você vai ter a imortalidade. Olha que interessante, você vai ter poder de decidir sobre a sua eternidade com Cristo ou a sua eternidade com esse Deus de letra minúscula, que é Satanás e seus demônios. Aí fala, ó, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, olha só, esse seu livre-arbítrio, ele pode te levar para um lado realmente tenebroso, né? Esse chamado livre-arbítrio que as pessoas pregam, você tem poder de decisão, você pode escolher servir ou não a Deus, mas você vai responder pela sua escolha. Igual Adão respondeu, ele escolheu comer da árvore, né, do mal. E aí ele veio a morrer. E ele nos deixou essa herança de morte. Aí o que teve que acontecer? Ver o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e quebrar essa maldição de Adão e Eva. Então hoje, olha só, nós temos pela misericórdia do Senhor, do soberano Deus, escolher a imortalidade. Porque nós éramos para morrer como Adão morreu, né? Toda descendência, nós somos descendência adâmica de Adão e Eva. Mas quando Jesus vem e quebra essa maldição, nós temos agora esse poder de decisão, que é escolher viver em Cristo, né? Tanto que ele fala aqui, vou voltar pro capítulo aqui, pro versículo aqui, fala assim, ó. Haverá ira, indignação, olha só, para os que são egoístas, que o que é egoísta? A pessoa que só pensa nela, ela quer ver do jeito dela, ela não quer sacrificar nada, ela não quer renunciar a nada. Aí fala aqui, ó, rejeitam a verdade. O que seria a verdade? A palavra, né? Jesus, o segundo Adão, lá em João capítulo 1, versículo 1, fala que ele é o quê? O verbo que se fez carne, que se materializou. Ele é a verdade, né? Aí fala aqui, ó, e seguem a injustiça. Aí ele vem, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então aí a pergunta do princípio foi, você tem decisão sobre o bem e o mal? Você pode decidir, sim. Você pode escolher o caminho do mal ou o caminho do bem. É o único livre-arbítrio que você tem, é esse. Não se iluda com o livro de autoajuda. Não se iluda com as pessoas que falam que você é livre. Você só é livre em Cristo, que te libertou. Você não tem essa liberdade, porque essa liberdade que as pessoas apresentam, ela é mentirosa, né? Aí vem aqui, ó, primeiro para o judeu, depois para o grego. Aí ele tá falando que ele não é parcial, né? Ele fala assim, ó, honra e paz para tudo que pratica o bem, que você vai ter honra e paz. Aí quando ele fala primeiro para o judeu, depois para o grego, é que ele tá falando que ele não é um Deus da parcialidade, como ele diz aqui. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Muitas vezes você é descendência de Abraão. O que significa a descendência de Abraão? Hoje nem tem tanta importância, porque Deus fala, né, lá em Mateus capítulo 3,
O próprio João Batista falou que Deus faz suscitar descendente de Abraão. Até uma pedra pode ser descendente de Abraão. O que ele quer dizer com uma pedra? Um coração duro, diamantado, pessoas que não têm uma descendência legítima de Abraão. Mas ele faz suscitar. Ele não tem esse negócio, ele não pensa assim, não, esse é estrangeiro, esse eu não quero não, né? Nada disso. Ah, ele é filho de Ismael. Ah, esse aqui é filho de Isaac. Não, todo mundo agora é igual. Todo mundo tem esse privilégio de salvação, de vida eterna com Cristo. Por quê? Porque ele agora é o segundo Adão. Ele quebrou aquela maldição de Adão e Eva, né? Então é muito interessante esse capítulo Romanos 2, tá? Do 6 em diante. É muito interessante a gente meditar que nós estamos sendo enganados, né? Por acreditar nessa liberdade mentirosa. Ah, mas aí eu posso beber, se eu não servir a Deus, se eu não ficar fanático, porque as pessoas falam que nós somos fanáticos, né? Porque a gente prega a verdade, né? E as pessoas falam assim, mas eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser. Então é uma mentira. Você pode, mas você vai ter consequência dessa escolha, porque isso Deus não aprova. Ele reprova, isso é bíblico, né? Isso está na Bíblia. Então a gente tem que buscar ouvir a palavra, porque Deus fala que Ele é a palavra, Ele ensina o caminho que nós devemos andar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós temos que andar nesse caminho, tá? Então é interessante esse versículo por isso. Eu vou emendar, eu não ia não, mas eu vou ver aqui, quer ver? É Isaías 65, versículo 12. Geralmente eu não gosto de falar um versículo atrás do outro, não, porque pode ser que fique no automático, aí vocês pensam assim, não, ela só tá falando versículo, mas é muito importante para mim citar mais a palavra, a Bíblia, porque não é autoria minha, não tá saindo da minha boca, né? Porque quando a gente começa a falar, tem que estar confiando que o Espírito Santo de Deus vai estar me usando 100% aqui, porque não pode sair nada do meu coração, tá? Mas a Bíblia não tem erro, né? Você vê que é Deus mesmo. Olha só em Isaías 65:12. Quer ver? Fala assim, ó. Eu o destinarei, tá? Vai ser o seu destino. Ele fala que eu, Senhor, né? Vai te destinar, ó, a espada. E todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu o chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Então aí entra a escolha, né? Deus falando, olha, você teve a oportunidade de escolher me servir, me seguir. Eu te chamei, mas vocês nem me responderam, né? Falei, mas nem me deram ouvidos. Olha que coisa séria. Aí tá, vamos lá agora. Eu vou continuar aqui. Eu vou lá em Provérbios agora, quer ver? Provérbios 16:9, né? Olha só. Que vai encaixar muito bem com Isaías 65:12. Olha só. Provérbios 16:9 fala assim, ó. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, o que vale você planejar, você decidir um caminho, você querer um futuro para você, sendo que vai ser determinado pelo Senhor. Então, quando você escolhe o caminho errado, o caminho da morte, da perdição, vai acontecer o quê? Vai ter uma vida amaldiçoada, uma eternidade amaldiçoada. Porque mesmo que você escolha fazer o que é errado, o que acontece? Você vai ser eterno. Isso não vai fazer com que você viva o agora, o hoje, né? E você não vai responder no futuro pela sua escolha. Então, por isso que Deus fala, ó, eu chamei, mas vocês escolheram a degola. Vocês escolheram a maldição, né? Então, é muito importante fazer agora, né, o que a palavra de Deus manda. Então não é uma situação
que você fala assim, ah, mas eu vou ficar preso, aí eu não vou ter liberdade. Essa outra liberdade que você chama de liberdade é mentira. É uma enganação. Porque a única liberdade, você vê, essa liberdade que você chama de liberdade, ela não tem como você escolher não pecar. Agora, com Cristo, você pode escolher. Olha só que interessante. A sua liberdade não permite você escolher não pecar. Agora, com Cristo, você pode escolher. O que seria o pecado? Vamos entender. Ah, eu escolhi ser menina. Eu sou menina, eu sou homem, mas eu escolhi ser menina. Ah, eu sou mulher, mas eu escolhi ser menino. Não tem agora esse negócio aí, essa moda? Ah, você pode escolher. No colégio lá, já estou até querendo infiltrar isso dentro das salas de aulas, né? Que você pode escolher ser menino ou menina. Você pode escolher o que você quer. Você tem livre-arbítrio, né? Não entra muito essa palavra. Só que essa escolha vai refletir no seu futuro, na sua eternidade. Por isso que Deus fala isso aqui, né? Em Provérbios 16:9. Que em seu coração o homem planeja, ele pode escolher, ele tem essa liberdade, mas vai ser determinado pelo Senhor. Deus é que vai mostrar para você qual a consequência da sua escolha. Então, como um coração pecaminoso pode escolher, né, o caminho do bem, né? Um bom caminho, como? Aí é isso que eu tô te falando. Muitas vezes aquela pessoa, eu tenho muitas pessoas aqui que têm esse conflito, que querem sair desse tipo de prostituição mental, né? Ela tem desejos errados, né? Muitas vezes é uma mulher, ela tem desejo por outra mulher, tem homens aqui que têm desejo por outros homens. E eu fico falando, gente, ouça a pregação, se encha da palavra, porque a palavra é o próprio Jesus dentro de você. A partir da hora que você se enche de Jesus, você vai ter força para dizer não para o pecado, entende? Então, a minha preocupação é só essa. Eu oro para a pessoa abrir o entendimento dela e ela ter sede de ouvir a palavra. Porque sozinha ela não vai conseguir falar não para o pecado. Então, o coração pecaminoso, ela não pode escolher um bom caminho, né? Se não pelo Senhor, é o próprio Senhor, Ele, né? Porque é pela graça que temos a liberdade para estar com Deus. Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é pela graça. Se não for pelo Senhor, não tem como você chegar ao Pai, né? E vice-versa. Não tem como. Então, você vê, eu vou até ver aqui, deixa eu ver, que eu acho que é 2 Coríntios. Vai ajudar um pouquinho, quer ver? 2 Coríntios 1:10. Deixa eu achar aqui. Fala assim, ó. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Olha só. Vamos lá também, 2 Timóteo 2:26, fala assim, vai complementar esse versículo aí, ó. Aí fala assim, ó, para que assim volte a sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa aí eu achei até mais forte ainda do que o outro. Porque o outro é interessante que ele fala, né, que ele já te livrou, olha só. E ele vai continuar a te livrar, né? Do perigo de quê? Da morte eterna, tá? Porque muitas vezes a pessoa é igual a Adão, né? Ele foi pensar assim, Deus falou que a gente ia morrer. Vamos entender que ele falou com a Eva assim, Deus falou que a gente ia morrer se a gente comesse desse fruto do bem e do mal. Nós comemos, mas não morremos. Só que ele não morreu de imediato, mas depois ele morreu. Ele era para ser eterno. E essa eternidade de Adão era para ter chegado a nós. Nós somos descendência adâmica. Então a gente não ia passar por morte, né? A gente não ia ter esse medo que nós temos do desconhecido. Se nós temos esse medo, é por causa de Adão e Eva. Só que ele foi enganado. Porque o diabo, ele é astuto mesmo. Ele faz uma proposta pra você, na hora você pensa, não tem problema nenhum. Olha só, eu tô vivendo essa vida errada, que problema eu tive? Você pode não ter problema agora, você pode até viver uma vida de prosperidade, você pode até ter uma família gerada de forma errada, né? Constituída, né? De forma errada, que seria, eu sou homem, né? Casei com outro homem, adotei filhos, eu fui lá, né? Arrumei filhos que são meus, mas de barriga de aluguel, vamos entender assim.
Você constitui uma família e tal, tá lindo, maravilhoso, vive feliz, né? Tá na mídia. E aí? E depois que você sair dessa carne? Porque você vai morrer. Você vai responder pela sua escolha. Eu tô colocando esse pecado, gente, porque é pecado, tá? A gente tem que respeitar a escolha de cada um, tá? Isso que eu tô te falando. A gente tem que escolher, a gente tem que respeitar a liberdade daquela pessoa, o livre-arbítrio, né? Vamos botar assim, daquela pessoa. Ela escolheu viver assim, isso que eu tô te falando. Temos que respeitar. Só que na Bíblia fala que vai te levar à morte certas escolhas. Não só essa, porque eu tenho até uma pregação no YouTube sobre isso, especificamente sobre isso, especialmente sobre isso. Mas aí entra tudo, né? Escolheu se prostituir, escolheu beber, escolheu se drogar, escolheu tudo. Você faz do seu jeito, né? Do jeito que você quer. Mas você vai responder por essa escolha. É isso que eu tô falando. Aí o que você pensa assim? Ah, mas só depois que eu morrer, quando eu tiver meus 80, 90, eu vou lá, aceito Jesus, já fiz tudo que eu quis mesmo, vivi a minha escolha e depois eu vou ser salvo? Vai ser salvo, sim senhora. Ou sim senhor, vai ser salvo sim. Mas este pecado também vai ter consequência agora, nesse tempo que você está vivendo aqui na Terra. Você vai ter filhos amaldiçoados. Você vai ter uma vida amaldiçoada. Não pensa você que você não vai, porque ela vai refletir. Muitas vezes vai ser igual a Adão. Você não vai ver a maldição de imediato. Mas na sua velhice, você pode ter certeza que você vai falar: puxa, por que eu não escolhi na minha mocidade servir a Deus? Por quê? Porque eu sei, eu tô falando isso porque eu já vivi isso dentro da minha casa. Vida de maldição. Hoje eu penso na minha mãezinha que já faleceu, eu falo: meu Deus, se minha mãe tivesse aceitado Jesus naquela época, quando eu tinha meus 9 anos, ela teria um futuro brilhante, ela estaria até hoje, de repente, comigo aqui, aproveitando a família, os filhos, os netos. Mas não. Então a escolha dela, ela teve o direito de escolha, mas ela respondeu aqui na Terra. E glória a Deus, né? O Deus soberano, que no final da vida dela, ela aceitou Jesus e foi salva. Mas até no segundo plano, né, no plano B, que seria a salvação, né, que você morre, tem o poder, né, a liberdade de escolher Jesus ou não, você ainda pode ter surpresa lá com Jesus. Porque Deus fala que há galardões, sim. Não é todo mundo junto com Abraão, Isaac e Jacó, não. Não tá todo mundo sentadinho na mesma mesa, não. Eu costumo dizer que muitos vão me ver de binóculo. Porque eu sei a vida de renúncia que eu tô tendo. Eu sei o que eu faço para pregar o evangelho. Você vê, eu tô domingo aqui sentada pregando, né? Então, a pessoa, como ela pode ter a mesma eternidade que você? Ela pode ser salva sim, mas como pode? Então nós lemos lá em Daniel, acho que é Daniel 12, eu não me recordo, eu não vou lá, mas fala que, eu vou lá, eu falo que eu não vou, mas eu não aguento, peraí, Daniel 12 fala assim, ó, Daniel 12 3 em diante fala assim, ó: Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como estrela no céu, com um brilho que nunca se apaga. Então, eu só falei isso aqui só para vocês pensarem. Então, imagina, se Daniel fala isso aqui, né? Teve essa revelação aqui, que os sábios, aqueles que ensinam as pessoas a fazerem o bem, que é o que eu estou fazendo aqui, eles vão ter um brilho especial no céu. Então, por isso que eu estou te falando, nem todo mundo vai ter esse brilho, não. Então, eu acredito sim em patamares, eu acredito em galardão. Eu acredito que uns têm uma pontuação, né? Outros têm outra pontuação, porque não pode, gente. Deus é Deus da justiça. Ele não poderia fazer dessa forma. Por isso que Jesus fala, né, que há várias moradas no céu. Eu creio que cada um vai receber a sua porção. Tá, mas enfim, vamos voltar aqui para o livre-arbítrio, né? Para a liberdade mentirosa. Então, quer ver? Eu vou ler aqui, que é muito importante, olha, João 15,16, fala assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
Aí vamos refletir nesse versículo. O que fala aqui? Fala que vocês não escolheram. Olha essa liberdade aí, ó, que a gente acha que tem. Deus está falando que você não tem poder para escolher ele. Que liberdade é essa? Que poder de decisão é essa que você tem? Você não tem poder nem para escolher Deus. Você não tem esse poder. Porque ele é que te escolhe. Vou mais à frente um pouquinho. Quer ver? Vou em Romanos 9. Romanos 9, do 13 ao 18, eu só vou falar mesmo. Deus fala o quê? Que ele amou Jacó e rejeitou Esaú, né? Então aí você pensa assim, peraí, mas se eu não tenho poder de escolher a Deus, se ele amou Jacó no ventre da mãe dele e rejeitou Esaú, e o que acontece? Você pensa assim, então peraí, vamos dizer que Deus é injusto. Aí essa pergunta que vem na sua mente, ou então diremos que Deus é injusto, né? Mas olha só, Deus fala para Moisés o quê? Ele fala assim para Moisés, que Deus chega a falar para Moisés assim, ó, que terá misericórdia de quem ele quiser. Ele chegou a falar isso para Moisés. Olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Então, o que quer dizer isso? Que ele é soberano. Que ele pode, sim, escolher quem ele quer. Vamos lá, Isaías 55:11. Fala assim, ó. Deus diz que nada acontece que não tenha sido determinado por ele antes, tá? Então lá Isaías fala isso. Então tudo está sob a supervisão de Deus, do soberano. Então nada acontece, né? Ele destina tudo em todos. Então não tem esse negócio. Eu que vou traçar o meu destino. Olha, eu que vou fazer. Eu estudei, eu fiz essa faculdade, por isso que eu tenho essas condições. Eu escolhi essa família, eu escolhi. Tá, então, Deus está falando que tudo na sua vida é permissão dele, tá? Tudo é determinado por ele antes. Tanto que é determinado, que eu quero falar muito do eu, né? Do orgulho, eu posso, eu faço, eu sou, né? Eu escolhi, né? É tudo com a força dos próprios braços. É isso que eu quero deixar claro aqui. Você vê Faraó. Faraó foi o homem mais arrogante que fala na Bíblia. Eu acho ele, assim, que se achava que ele podia todas as coisas, né? Ele reinava sobre o Egito. Todo mundo estava sob o domínio de Faraó. E, no entanto, é engraçado que eu até preguei sobre isso, né? Que Deus faz com que Faraó não aceite os conselhos de Moisés. Faz Faraó teimar e não deixar o povo sair do Egito. Eu já fiz essa pregação, né? Então, peraí. Se vemos até que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito, então quer dizer que nem essa liberdade que Faraó achava que era dele, que ele não ia deixar, que ele não ia permitir, não era dele. Era Deus que endurece o coração de Faraó para não permitir. Então isso agora parece, né, que entra em conflito com o nosso livre-arbítrio. Entra ou não entra? Você fica pensando, gente, se o próprio Faraó, que era, né, senhor lá do Egito, né, todas as pessoas obedeciam, ele tinha poder de decisão sobre aquele país. E de repente, ele descobre, claro, que ele não escolheu endurecer o coração, foi Deus que endureceu o coração dele. Então, isso entra em conflito com o livre-arbítrio, porque tá, aí então vem aquela pergunta, né, de novo, será que somos realmente livres? Né, a pergunta que eu fiz de início aqui. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, será que você é realmente livre? Né? Aí vem, se Deus manda em tudo, como é que ele pode nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos? Né? Tantos questionamentos, mas ele manda em tudo, como é que ele pode responsabilizar? Então, quando a pessoa ela quer criar um problema, ela vai botar a culpa em Deus e não nela,
né? Isso é fato. Sempre você vai jogar culpa. Só que se você tivesse um coração amolecido, né? Claro que Deus é que amolece o seu coração para aceitá-lo, mas se você iniciasse uma conversa com Deus, se num tempo de ociosidade, de um tempo, em vez de você estar muitas vezes buscando um livro de autoajuda, ou preenchendo o seu vazio, né? Criando uma poesia ou fazendo uma letra de música, não que isso seja errado, mas você estivesse orando, clamando para Deus te escolher, falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque Deus... Aí entra, eu acredito que entra o livre-arbítrio, sim. Que você, a partir da hora que Deus te escolhe, fala: não, eu quero esse para o meu reino, e você simplesmente não aceita, você prefere o caminho da morte, o caminho da maldição, porque até você não conhecer isso, a gente entende, mas a partir da hora que você conhece, você não quer, meu Deus, é muita maldição que essa pessoa vai receber, porque ela foi escolhida. Deus fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então você, além de ter sido chamada, você foi escolhida para receber essa mensagem, e você escolhe não ouvir, você escolhe não querer. Então como é que Deus vê isso? Eu só sei uma coisa, eu entendo que eu gosto muito de Romanos capítulo 2, que fala que você vai ser julgado pela sua consciência. Isso é fato, né? Os que conhecem a lei vai ser julgado pela lei, os que não conhecem a lei vai ser julgado pela consciência, porque Deus te deu uma consciência sobre o bem e o mal, tá? Então não tem esse negócio de que, mas como que ele pode nos responsabilizar pelas escolhas? Não é? Se nós estamos fazendo a escolha errada, é porque ele não nos escolheu. Como eu te falei, a partir da hora que ele escolhe, aí o negócio pega. Porque a partir da hora que ele te escolhe, ele te convida, vou colocar a minha pessoa aqui, ele te convida para você receber a pregação no WhatsApp, aí você não dá nem a mínima, você vai lá e faz pouco caso da pregação. Eu aqui com o braço doendo de entregar a pregação de 5 em 5 pessoas para 1.500 pessoas, eu levo mais de 1 hora para entregar essa pregação no privado de vocês, sendo que tá lá no YouTube, qualquer um pode ir lá e ouvir. Só que é claro, Deus me usa como instrumento para ir entregar para a pessoa no particular dela. E você não tá nem aí. Para pensar se isso não é uma coisa séria. Deus te escolheu, camarada, para ouvir a pregação, e você simplesmente não tá dando a mínima. Então você acha que Romanos 2, né, como eu falo, você não vai ser condenado por escolher, né, escolher o caminho do mal, o caminho da morte? Então não tem esse negócio. Agora, tem esse lado também, né, que eu acho que eu nem citei, eu achei que vai encaixar muito bem Romanos 9, do 19 ao 20, que mesmo que você ache que ele seja injusto, que não é, obviamente, ele é o Deus da justiça, né? Mesmo que você ache, tem uma resposta para você lá em Romanos, capítulo 9, quer ver? Vamos lá. Fala assim, ó. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Olha só, tem até uma resposta para isso aqui. Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Aí vocês continuam depois, né? Olha só, então não tem, meu filho, não tem saída para vocês. Ou você crê nesse Deus maravilhoso, soberano, justo, né? Ou você vai debandar para outro lado, para o caminho da morte, né? Então, na verdade, Deus é justo, temos que confiar na justiça dele. Essa não tem como mudar, né? Pode ser até difícil entender. Eu até posso falar para você que muitas vezes é até difícil compreender Deus, porque ninguém compreende a Deus, né? Porque a gente não tem como conhecer Deus como um todo, não tem, né? Mas eu falo para você, tem 3 coisas verdadeiras. Ó, somos livres para escolher. Você tem essa liberdade para escolher. Isso é verdade. Você é responsável pelo que escolhe. Você vai se responsabilizar. Aí entra aquele negócio: eu sou livre, né?
Você vai se responsabilizar, o problema é seu. Quem vai perder a salvação é você. Quem vai ter uma vida amaldiçoada na terra é você. Então, a sua escolha vai trazer consequência para você. E que Deus é soberano sobre tudo. Essa é outra verdade. Então, não tem como você criar situações para botar a culpa em Deus. Porque você vai responder. Você pode até culpar Deus. Você tem essa liberdade, tá? Ainda tem essa. Você tem essa liberdade. Mas eu vejo muita gente revoltada aqui no WhatsApp. Eu parei de servir a Deus mesmo, porque minha vida, né, eu conheci uma mulher que me deu um golpe, a outra fala, eu conheci, aconteceu isso comigo, eu tô na cama, eu tô doente, que depois que eu busquei a Deus, a minha vida piorou, aí começa a revolta, né? Não importa a sua revolta, você vai responder até pela sua revolta. Então não é melhor você se aproximar de Deus, adorar, fazer igual Jeremias? Em vez de lamentar, adorar. Eu já fiz uma pregação, né, de Jeremias capítulo 3. Não é melhor você adorar? Muda de ideia enquanto dá tempo. Não vai valer a pena você bater de frente com Deus. Não importa o que você esteja passando na sua casa, com a sua família, no seu emprego, com o seu patrão, na sua igreja. Vamos buscar Deus, vamos adorar a Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. Essa é a verdade aqui. E tem uma partezinha também que eu acho interessante, quer ver? Eu tô aqui pensando, a pessoa fala muito de livre-arbítrio, né? Aí se revolta contra Deus e tal, e culpa Deus, né? Porque ele não tem direito nem de escolher o próprio Deus. Mas como eu falei lá, eu vou repetir, Romanos 2, né? Que você vai ser responsabilizado pela sua escolha, porque você vai ser julgado pela sua consciência, você sabe o que é bem, o que é bom, o que é ruim para você, então você vai ser responsabilizado pela sua consciência. Então, vai ser, ou se conhece a lei, vai ser julgado pela lei, se não conhece a lei, vai ser julgado pela consciência, né? Que é o incômodo de Deus, né? Falando na sua mente, não vai por esse caminho não que você vai quebrar a cara. Então, Deus todo tempo vai falar, eu te dei uma consciência, você faz isso, mas você sabe que isso é errado. Então, você vai se responder por essa consciência. Enfim. Mas aí, vamos voltar para o livre-arbítrio, né? Que a palavra ela é tão interessante que você não tem poder para escolher fazer ou não fazer. Olha só. Porque a pessoa fala assim, mas o livre-arbítrio eu tenho poder para escolher fazer tudo o que eu quero. Eu sou livre para escolher. Mas olha que engraçado, você não tem poder para escolher não pecar. Você não tem. Você, de repente, acontece que você pensa assim, mas a minha consciência diz que eu estou fazendo essa escolha errada. Nossa, mas eu necessito dessa droga. Eu necessito dessa bebida. Eu necessito dessa vida de prostituição. Olha que engraçado. Você tem uma consciência te acusando, mas você tem livre-arbítrio para viver a sua vida de pecado, mas todo o tempo a tua consciência te acusa. E lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, vai falar que você é escravo do pecado. Então quer dizer que você é prisioneiro, você não é liberto. Se você é escravo do pecado, é porque você não consegue parar de pecar. Você só consegue se libertar do pecado lá, se você for, quer ver? Eu vou ler lá. Romanos capítulo 8, versículo 7 ao 9, né? Essa é a boa notícia. Eu não vou ler, não, isso não vai dar. Quando você conhece a palavra de Deus, é que você pode escolher não pecar. Quando você deixa a palavra de Deus entrada de você, você vai ter força para escolher não pecar. Então, o que eu quero mostrar aqui é que você, vivendo o livre-arbítrio, fazendo tudo o que a sua consciência manda, você mesmo sabendo que aquela consciência sua está te condenando, mas você continua no pecado. Por quê? Você não consegue parar de pecar sem a ajuda de Deus, sem a palavra. A única pessoa que pode te ajudar, né, a não pecar é a palavra de Deus. Aí sim, aí você vai poder escolher não pecar. Entendeu? Eu espero que não tenha enrolado, mas eu acho que eu vou ler Romanos 8. Peraí. Quer ver? Romanos 8, vamos ler, né? Não custa. Falei que não, eu tenho essa mania de falar não, aí o Espírito Santo de Deus fala sim, vai ler. Eu tenho esse conflito aqui comigo. Mas vamos lá. Onde que eu tava, gente? 7. Fala assim, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus.
Ela tem a mente controlada pelo pecado, tá? Natureza humana. O que é a natureza? Adâmica. Aí fala, pois não obedecem à lei de Deus. E de fato, não podem obedecer a ela. Olha só, de fato, hein? Você não pode, porque não depende de você. Ah, eu resolvi obedecer, eu resolvi fazer. Que nada. Nós não podemos fazer nada sozinho. Eu falo pra você, se entrar uma brechinha, se eu cometer algum pecadinho aqui, pode ser comer um bife a mais, tá? Não vou falar de bife, porque eu sou muito cobrada com isso. Se comer um bife a mais, você pode ter certeza. O dia que eu resolver ir na reunião, na igreja, eu vai me dar sono. Me dá sono na hora, eu começo a pingar, a querer dormir. Por quê? Porque ali eu saí da palavra. Deus fala, né, que os glutões não herdarão o reino de Deus. Então, a partir da hora que você come a mais, que no meu caso aqui é cobrado muito isso, porque eu estou intercedendo por muitas almas, então eu estou na brecha por vocês, então o negócio aqui é estreito. Então, o que acontece? Começa um sono absurdo. Então, eu não escolho. É tipo assim, eu vou comer meu bife mesmo, chegar na igreja, eu vou ficar bem, vou prestar atenção. Presta nada. Porque o Espírito Santo de Deus dá uma subida. Entendeu? Tipo assim, não vou ficar nesse corpo, não. Porque eu não posso carregar pecado. Eu não posso carregar pecado, como eu não sou Jesus, né? Eu não posso viver em pecado. Então eu tenho que estar sempre, eu poderia até ter comido esse bife, ter me arrependido, ter falado, Senhor, me perdoa. Se eu não faço isso, se eu não me volto para Deus e não me arrependo, eu não tenho condições de controlar minha natureza humana, entende? Aí tá, vamos lá, eu vou continuar. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, tá? Então, a partir da hora que você vive com aquela natureza, não pede perdão, não reconhece, não retrocede daquele pecado, você não agrada a Deus. Aí vem lá, 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. É aquele negócio, ele tem que estar ali com você, juntinho de você. A partir da hora que você escolhe viver no pecado, acabou. O Espírito Santo de Deus não vive em vocês. Porque ele fala aqui, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, que é o pecado de Adão e Eva, né, que eu falei, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, a partir da hora que ele te chama, né, te escolhe, e você é aceito por Deus, porque você resolveu, né, aceitar aquele chamado. Aí ele fala aqui, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, que é o Espírito, né, do próprio Deus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também a vida, dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Entendeu? Que seria o Deus Trino, né? Então vai viver em você o Espírito Santo. A palavra vai estar, né, transbordando no seu ventre como água viva. O Pai, né, de todas as coisas. Então tudo vai estar em harmonia, porque você está obedecendo a palavra que é Cristo, né? Então tá, então vamos lá. Vamos ler uns versículos aqui que eu acho que vai ser de grande ajuda para vocês ficar ecoando na eternidade, né? Então fala aqui, em 1 Coríntios fala assim, eu acho importante, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, a partir da hora que o pecado te domina, né, você pode até escolher, mas se o pecado te dominar, né, você perde a salvação. Aí ele fala aqui em Gálatas 5:1, que eu anotei também, fala, foi para a liberdade, olha só, que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão. Então, não seja escrava, porque foi para a liberdade que Deus te libertou. Até se você não controlar, igual eu falei, né, a comida, né, controlar muitas vezes o seu tempo de servir a Deus. Você tem que controlar a sua carne para obedecer, que Paulo fala, né? Chicotear a carne para fazer a vontade do Espírito.
Então, eu, por exemplo, acordei hoje domingo, falei, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. E pensei, não, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar essa pregação até segunda-feira. Então, eu chicoteei o que é a carne, né? Larguei meu churrasquinho pra lá, falei, não vou fazer churrasquinho nenhum, vai atrasar tudo, e vou fazer o que Deus tá mandando eu fazer, que é fazer a vontade do Espírito, né? Gálatas 5,13 fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, é muito importante vocês disciplinarem o seu tempo, principalmente o tempo, que é muito importante, né? Usar esse tempo da melhor forma possível para servir a Deus, né? Se gosta de dormir até tarde, vamos disciplinar isso aí. Se gosta de comer muito, vamos disciplinar. Até eu tô falando das pessoas que já são libertas, entre aspas, em Cristo, né? Que nós somos libertos, mas a verdadeira liberdade está em Cristo, né? Igual ele fala aqui. Mas a pessoa fala, eu sou livre em Cristo Jesus, mas essas liberdades tem que saber como é que vai ser usada. Nem tudo é permitido, né? Mas nem tudo convém. É isso que ele tá falando aqui, ó. Aí eu vou finalizar aqui, ó. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tanto que ele fala em Gálatas 5,13, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, é aquela liberdade, né? Que a gente tem que pensar até onde vai a sua liberdade, o que é certo ou não escolher. Tanto que fala, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tá? E agora é aquele negócio. Para ser salvo e ser liberto realmente, as pessoas que ainda não conhecem essa verdade, lá em Romanos 10,9 fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação vem a partir da hora que você escolhe a confessar isso diante do inferno e diante do céu. Então, não tem esse negócio. O homem ele pode ser livre para planejar, né, o seu caminho, realizar até as suas escolhas. Mas nada acontecerá se não for pela vontade de Deus. Nada, tá? Então, muitas vezes, apesar de termos essa liberdade de fazer planos, fazer escolha, né, nós temos que escolher a Deus, a servir Ele. Essa é a verdadeira escolha, tá? Então, Deus fala, né, que ninguém vai ao Pai se não for escolhido. Lembra disso. Ninguém vai ao Pai se não for escolhido pelo Pai, né? Então, né, como eu falei, nós temos uma liberdade, mas apesar de ter essa liberdade, só temos a capacidade de se aproximar de Deus, porque Ele nos possibilita a nos aproximar. Então, fica com isso na cabeça. Não pense que você é livre para tudo, não, que não é, tá? Finalizando, eu vou ler aqui sobre Davi, que ele falou assim, escolhi o caminho da felicidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Aí eu vou voltar naquela partezinha, quando Davi fala, eu escolhi, é óbvio, né? Deus escolheu Davi primeiro. E a hora que Deus chama Davi, escolhe Davi, aí sim, aí ele vai ter o poder de decisão. Escolha servir a Deus ou escolhe viver do meu jeito, né? Então essa escolha, quando ele fala aqui, ele fala depois que Deus o escolheu, tá? Que aí vem aquele poder de decisão, escolheu comer do fruto do bem ou do fruto do mal. E lá em Deuteronômio 30, versículo 19, fala assim, isso é para finalizar aqui, tá? Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então tá falando de uma descendência abençoada. Para você ter essa descendência abençoada, você tem que escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Na verdade, o livre-arbítrio é esse. Ou o caminho da maldição ou o caminho da bênção. Aí você é livre para escolher. Amém? Tá bom, gente, ó. Eu já tô com a boca espumando, que eu tô sem água aqui na mesa. Enfim, vamos
escolher o melhor, que é estar do lado de Deus, que é escolher ouvir a pregação, chicoteia mesmo a carne para ouvir essa pregação que é mandada para vocês semanalmente, tá? Não deixa nada atrapalhar. Eu sei que a minha voz não é da mais linda, é chata, é enjoada, mas põe lá o negócio, o celular para funcionar lá. Eu tenho um irmãozinho que ele falou assim para mim: missionário, eu boto a senhora na televisão, eu conecto meu celular na televisão e boto bem alto. Eu falei: cruz credo, imagina a minha voz, né, naquela caixa da televisão, né, estéreo, aquela voz assim, não é fácil, né, mas coitado, ele tá mesmo chicoteando a carne para me ouvir. Mas enfim, faça isso, que a palavra não é minha, né, eu não sou autora da Bíblia, eu estou sendo um instrumento pela misericórdia, uma folha na ventania, mas faça, escolha ouvir, porque é o Espírito de Deus que está falando com vocês, tá? Não sou eu não, tá bom? Fica com Deus, beijo.